Olá, olá, gente. Tudo bom? Tudo jóia? Seguinte, nós já vimos em vídeos anteriores que os coletes estão na moda. Maravilha! Sabe aquele colete demodê, né? Que é antigo, que tem a cara do vovô. Este colete, justamente, é dos que mais está em evidência. Eu fiz uma seleção de coletes que a gente vai mostrar e analisar com você, certo? Mas antes eu queria comentar que tem muita gente que não gosta de tecer coletes. Por quê? Por quê? Porque não tem manga e, consequentemente, ele precisa de um acabamento nas cavas. Gente, eu acho que vale super a pena fazer, porque você não tem todo aquele consumo de fio da manga, tem um consumo de tempo na costura do acabamento, né? Mas a gente, em tese, proporcionalmente pode ganhar mais. Eu também gosto muito de coletes, mas eu, quando faço, por exemplo, para o meu marido, eu evito a todo custo usar cartelas, especialmente o jacquard, porque ele não gosta. Ele gosta de enfiar as mãos e vestir e tal. Então, o que que eu fiz? Eu vou mostrar para você. Este aqui é um colete que ele foi uma loucura fazer. Por quê? Porque eu bordei esses cruzamentos. Veja você. Ele é decote redondo, normal, como seria uma blusa. Eu apenas aumentei o decote porque ele gosta que a gola da camisa fique por cima direitinho, então eu aumentei um pouco. Eu bordei aqui com cinza escuro e vermelho. E aqui, aonde eu criei esse encontro, desculpe, eu bati na câmera, eu fiz um tipo de um losango, eu ressaltei com o cinza claro e fiz um miolinho nele. Só isso. Gente, esse bordadinho aqui foi a coisa mais tranquila do mundo para fazer. Isso é, eu bordei um ponto meia aqui, certo? Então é rápido de fazer, bem rápido. Enfim, ele adora esse colete. A cava é grande, porque não pode ficar amarrando debaixo da axila, né? Então, ele é bem cavado, do jeito que ele gosta. Mas aqui tem um colete que é o colete preferido dele. Preto, decote em V, acabamento, cava grande também, e todo o enfeite dele está aqui. Este é o único enfeite que ele tem. Um bordô, um vermelho e um cinza médio. Ele tem adoração por esse colete. E fica bem, veste bem nele, entendeu? Então, se você quer fazer coletes, crie uma coisa que fique diferente. Você vê, isso daqui não significa nada. É como se fossem 3 riscos e tal. É um símbolo que eu criei apenas para dar, para quebrar aquele liso do preto, da cor única, entendeu? Então, você pode fazer coisas diferenciadas. Alguns X, por exemplo, ou 3 números, se você quiser fazer, sem significado nenhum, você veja que isso aqui no avesso é bordado, ó. É bordado, então não fica um fio solto que torne difícil vestir. Claro, o arremate você tem que deixar solto assim, não tem como esconder no preto sem aparecer aqui, né? E esse colete também já é bem antigo, ele tem uns
Nossa Senhora, eu acho que uns 5 anos, mais ou menos. E continua sendo o colete preferido dele. Ele tem outros, inclusive. Mas, enfim, eu queria dar para você a ideia de que você não precisa usar e abusar do jacquard, cartelas, você não precisa. E como você vai ver nos modelos que nós vamos mostrar a seguir, muita coisa de uma cor só, muita coisa com trança, coletes femininos, no caso, enfim. Então, as ideias que a gente vai mostrar são para ajudar você. O colete, em termos de comprimento, alguns são quase um vestido, são mini vestidos. Eles ficam numa altura, digamos assim, meia coxa, entendeu? Tem disso também, usa por cima de uma camisa de manga comprida, uma coisa assim. Enfim, para tudo o colete está em evidência. Então, use, abuse, faça e venda, certo? Essa é a ideia, ajudar você com ideias para você faturar legal. O frio está chegando e é hora de você ter opções para oferecer à sua cliente. Dica: colete masculino está vendendo bastante bem, homens gostam, e muita mulher gosta dos coletes masculinos porque eles são maiores aqui, cai por cima do ombro, certo? Cai por cima do ombro, fica folgado e elas adoram. Vamos em frente, então? Para você ver que o tricô é eterno. Aqui um colete infantil, infanto-juvenil, com a mesma cartela que está numa revista Lanofix de 30, 40 anos atrás. Então, veja que as coisas circulam e se repetem e não saem de moda de uso, né? Aqui um colete super tradicional, modelagem padrão, normal, decote V, uma cartela que você facilmente encontra, né, para fazer similar, e é uma peça bem tradicional, é combinável, é muito interessante. Este é um colete lindíssimo, cor única, lógico, porque ele é totalmente trabalhado, tá? Observe esse trabalhado. Não são tranças, são apenas ondas que circulam para lá e para cá. De toda maneira, é um colete lindíssimo. É tricô industrial, computadorizado, máquinas de alta tecnologia. E o preço dele, justamente por ser um tricô, vamos dizer, industrial, né? É bastante salgadinho, né? Aqui podemos ver um colete tipicamente feminino. A barra é mais larga, é mais assentada, ela não comprime tanto. O acabamento do decote é mais largo, né? O acabamento das cavas é normal, podemos dizer, mas pode ser feito um pouquinho mais largo. E este jacquard aqui é lindíssimo. Poderia ser o pé de poule, aquele pé de galinha, poderia, se você tem a cartela, nenhum problema. Se você fizer o acabamento invertido, ou seja, na cor preta, ele vai mudar totalmente de cara. É uma peça clássica essa. Eu acho que vai muito bem no guarda-roupa feminino.
Este é um colete super básico. A cor dele é super atual também, né? Então é uma peça clássica, bem clássica. Eu acho lindíssima essa cor. Ele tem um decote V mais aberto, observe isso. E tá vestindo bem, solto, larguinho. O colete, vamos dizer assim, de múltiplos usos. É conveniente que ele seja soltinho, para que você possa utilizar por baixo uma roupa mais pesada ou uma mais leve, sem perder a elegância. Este colete é dos mais lindos que eu já vi em termos de rendado. Ele pode ser feito, sim, nas nossas máquinas. É uma mão de obra grandiosa, eu reconheço, porque o uso do carro de verão sempre torna o tricô mais lento, né? Você gasta muito mais tempo, a possibilidade de problemas é bem maior, etc. Mas que ele está lindíssimo, ele está. Um espetáculo. A cor é perfeita para combinar com tudo. E o preço é que é assim o mais triste, né? Mas que ele está belíssimo, nenhuma dúvida. Este é um colete fantástico, vamos dizer assim, para quem não quer ter trabalho de cava, esse tipo de coisa. Se bem que, né? Gosto não se discute. Eu acho um colete perfeito para pessoas, vamos dizer assim, de normais a magras, porque numa pessoa que tem um pouco mais de volume, de corpo e de busto, ele já não vai vestir tão bem. A vantagem dele é que ele praticamente não tem cava, ele é reto e ele só é levemente costurado mais embaixo, então ele dá uma aparência de colete. É uma peça interessante, fácil. Veja que ele é completamente liso e nem por isso menos elegante ou menos importante num guarda-roupa. Eu acho que coletes lisos, eles quase combinam melhor quando queremos variar as roupas com as quais o usamos, né? Aqui a versão em cinza. Veja que bonito, usado com branco, né? Poderia ser usado perfeitamente com preto, com vinho, com rosas. O cinza é uma cor neutra, então ele teria dezenas de possibilidades de combinar, né? Num guarda-roupa normal, padrão, certo? Então eu acho que é uma peça muito, muito, muito interessante nessa cor. Atente para o preço. Salgadinho, né? Bem salgadinho. Aqui uma outra cor muito interessante, mas este é um colete já. Ele tem cava. A única coisa nele que precisa ser avaliada é essa gola, porque ela pode, digamos assim, ser demais no visual. Pode ser dobrada? Pode, vir uma golinha alta, é uma possibilidade. Mas ele já é uma peça para momentos de mais frio, onde você precisa proteger o colo. É interessante para usar com um paletó por cima, um casaco leve, alguma coisa assim. Este é um colete blusinha. O decote é o decote V, sem bico, e é uma peça básica super simples. Aqui está classificada como colete. Sim, pode ser perfeitamente usada como colete. Por isso que a gente ensina essa peça justamente como blusinha e como colete. Atente para o enfeite. Ele está num lado só da peça. E a isso a gente se referiu em vídeos anteriores, você pode fazer com tranças, só um detalhe num lado só. E veja que fica muito interessante, né? Aqui é um losango feito com cruzamentos, tipo trança também, na hora que eles se encontram, e dá um toque, um diferencial à peça.
Esta cor verde é fantástica, é um verde turquesa escuro, é uma cor lindíssima. Poderia ser um colete masculino? Poderia. Se o decote fosse um pouco menor, né? Nas peças masculinas o V costuma ser um pouco menor. Ele é muito lindo, é tricô industrial, máquinas mágicas, como a gente chama, é trança, trança e trança. Pode fazer o seu, não precisa ser com tantos trançados, mas sempre faça um fundo. Observe, se você conseguir ampliar, que ele tem fundo ao redor das tranças, né? Um fundo que eu digo é rebaixado, que você precisa remalhar, no caso. As máquinas eletrônicas fazem isso automaticamente, né? Aqui um colete de uma cor bonita, sim, feito com 3 tranças normais de 9 pontos. Olhe bem, analise bem, são 3 tranças normais, sendo que a do centro foi utilizada para esses X, que a mim não agradaram em nada, eles parecem uma distorção da trança. Então eu acho que não ficou uma coisa deveras interessante. O bom seria fazer ali no centro, então, uma trança normal e pronto, estaria tudo resolvido, dando uma ideia, inclusive, de verticalidade, que sempre ajuda no visual, emagrece, tudo isso. Outro colete cinza muito prático. Veja que ele tem 2 tranças normais de 3 pontos nas laterais desses conjuntos que vem do ombro até a barra, né? E 2 conjuntos de trança dupla, que você também já aprendeu a fazer. O que não está muito bonito é este centro, porque ele dá a ideia de alargamento visual. Se você fizesse ali uma trança normal central, tudo daria a ideia de, vamos dizer assim, vertical. A ideia de estreitamento combina melhor. Aqui você tem uma ideia mais apropriada do que eu quis dizer. Note que o que chama a atenção é essa parte central. Então, ela alarga a pessoa. Se fosse tudo na vertical, ficaria bem mais, vamos dizer assim, estético, né? Aqui nós temos 2 coisas, 2 situações. A primeira é a modelagem. Veja que ele tem um ombro largo, né? É um colete que visualmente assim ele parece reto, mas não é. Ele tem realmente cavas, tá? Ele também tem um trançado que eu achei bonito. É aquela trança aberta, ela abre e fecha, é muito bonito. E o outro enfeite no formato de folhas é um detalhe industrial. Claro que essa peça foi feita em máquina industrial. Eles fazem isso em dúzias, né? Porque a máquina é programada e ela vai fazendo. Muda a cor, continua fazendo a mesma coisa. Então, é uma produção que não é como a sua, que é mais manualizada e tal. Então, eles fizeram aqui até umas frutinhas nos galhos e tal. Ficou bonito, é realmente muito bonito. Mas nas nossas máquinas, melhor não pensarmos nisso, né? Agora, só as tranças ali já estaria de ótimo tamanho. Aqui temos um colete cuja cor é lindíssima, feito com tranças e um trançado diferenciado no centro. Veja você que você pode perfeitamente fazê-lo igual com a alteração do centro. Ao invés disso que está aí, faça uma trança ou até 2 tranças triplas, uma ao lado da outra, e vai ficar belíssimo. Ou só uma no centro, enfim. Aqui um detalhe, né, com um zoom para você ver que realmente no centro é uma trança tripla. Então, você pode fazer isso sem essa ligação dela para os lados, que eu acho feio. Eu, particularmente, acho feio. As tranças laterais estão bonitas e essa do centro você pode perfeitamente fazer também. Agora,
Aqui nós temos um exemplo, mais um exemplo daquilo que nós já tínhamos falado no vídeo anterior. Só um lado do colete tem um enfeite. Não é um trançado, são losangos assim, de alto a baixo, do ombro até embaixo, num lado só. Eu sou fã disso, porque você tem uma coisa diferenciada que não te dá tanto trabalho e, dependendo do que você fizer, fica belíssimo. E aqui está a prova de que a moda também aceita bastante bem esse tipo de trabalho fora daquele local padrão, fora daquela mesmice, entendeu? Aqui o fabricante chamou isso de colete. Não é exatamente, tá? Mas é o tipo da blusinha, vamos dizer assim, que pode perfeitamente ser usada sobre uma camisa, uma camiseta de manga longa, sem problema nenhum. Ela faz às vezes de colete. Agora ela é curtinha, vai só até a cintura, entende? Então é uma outra pegada, vamos dizer assim, mas tá valendo. Se eu tivesse que dar nome para essa peça, eu diria que ela é um encanto. O azul é lindíssimo, o colete é praticamente reto, praticamente sem cava. A cava é grande, justamente por ser reta. O desenho dela, naturalmente, é feito em máquinas computadorizadas, as mágicas que eu chamo, né? Que a gente já tem um vídeo falando dessas máquinas. O que deu mais graça a esse colete é este acabamento das cavas. Veja você que ideia fantástica. É canelado, tá? Pode ser barra 1 por 1 ou a malha dupla com todas as agulhas e tal. E franzido, então ele dá esse ondulado que ficou uma coisa assim perfeita. Eu achei lindíssimo, independente do tipo de enfeite que você fizer nessa frente, podem ser tranças simples, duplas ou não. O que você fizer ali vai ficar bonito, porque o que chama atenção nesse colete é essa diferenciação nas cavas. Muito bom. Se você souber, faça nesse franzido o acabamento super perfeito. Você retira a tira da máquina, franze ela nas agulhas da máquina e então você faz o acabamento super perfeito, aquele que fica igual na frente e no avesso, e costura nessa cava, para engrandecer, porque esse colete merece. Então, meninas, tudo isso visto, temos algumas conclusões. Primeiro, os coletes realmente estão muito na moda, porque em todos os lugares onde eu costumo fazer minhas pesquisas, todo mundo tem coletes. Não falta em coleção nenhuma. Segundo, todas as coleções têm coletes trabalhados com tranças. Então, isso confirma uma tendência e eu tenho uma suspeita de que esta tendência tem a ver com a modernização das máquinas, ou seja, a moda vai lá no fundo do poço e traz aquilo que hoje há melhor capacidade de ser feito, porque ninguém faz tranças como a gente faz com o nosso cérebro. Não, eles usam uma programação eletrônica para fazer isso. Então, é uma coisa muito mais rápida e muito mais fácil. Então, eu desconfio que os trançados e trabalhados vão ficar na moda por algum tempo, 2 anos, 3 anos, ou de repente nem saem de moda, por conta da facilitação de confecção da indústria têxtil. Nós somos o meio do caminho entre o tricô manual, que também faz trançados, e o tricô industrial, que, como vimos, está fazendo. Então, nós estamos no meio. Por que nós não podemos aproveitar a ideia e o mercado? Podemos
Sim. O detalhe dos coletes. Iva, dá trabalho? Dá trabalho porque você vai me dizer que tem toda a cava para costurar. Tire proveito disso. Esse colete azul que eu coloquei com aquele franzidinho no acabamento, eu achei absolutamente perfeito. Você pode fazer tirinhas de ponto meia mesmo. Você vaporiza isso bem vaporizado, vaporiza pelo direito, vaporiza pelo avesso, para ela ficar bem plana e retinha. Aí você franze e coloca, não precisa nem ser malha canelada. Eles fazem malha canelada porque no ponto meia industrial a malha também enrola, porque isso é uma característica do ponto meia. Ele tem uma tensão voltada toda para o mesmo lado, então ele enrola. Então a indústria têxtil usa nesse tipo de acabamento a malha dupla, ou 1 por 1, ou 2 por 2, enfim, né? Desde que seja feito tipo máquina e frontura, entendeu? Mas a gente tem o bom recurso da vaporização, que bem feita, ela é bastante eficiente, tá? Agora eu queria falar sobre a eternidade do tricô. Você já viu essa revista aqui na minha mão? Esta revista. Lanofix, a da Angélica, essa revista é talvez das mais famosas. Esta cartela aqui está aí, você já viu ela, né, nesse momento do vídeo. Eu só queria mostrar para você lembrar. O tricô é eterno, as cartelas são eternas. Então, daqui a 20, 30, 40 anos, ainda vai ter gente usando as cartelas, com criatividade. Então, é aí que entra o seu cérebro, o seu bom gosto, o seu conhecimento de moda, entende? Então, eu acho importante. Eu só quis realmente confirmar, né? Falando em revistas, eu tenho uns coletinhos para dar ideias para você. Aqui um colete infantil. Eu boto papelzinho para marcar a página. Aqui um colete infantil com listradinho nos acabamentos. Esta é uma boa ideia, tá? Se a cor for escura, você não precisa fazer o jacquard. Você pode fazer ponto meia normal com este acabamento. Fica bastante bom, tá? Essa é uma possibilidade. Aqui, 2 blusinhas usadas como colete. Você tá vendo isso? Até blusas suas tecidas em fio de verão, porque esta blusa aqui pode perfeitamente ser tecida em fio de verão. Você pode usar como colete, né, por cima de outra. Aqui a mesma coisa, tá? Meu papelzinho. Temos nessa revista mais um papelzinho. Aqui, olhe o colete deste menino. Perfeito, uma barra em jacquard, só. Não prejudica o vestir, eu acho perfeito. Beleza? Aqui nós temos uma outra ideia de um coletinho para menino. Poderia ser o decote um pouco mais fechado? Poderia, mas, enfim, o tricô é eterno, certo? Esta revista tem aqui também um outro coletinho aqui feminino. Olha que graça. Tá vendo? E o decote dele é mais alto, pode usar uma golinha, pode usar uma camiseta, enfim. Meninas também usam coletes. Aqui um outro exemplo. Motivo único, tecido contínuo, né, por toda a largura do trabalho, alterando a cor, e você tem um coletinho. Poderia ser masculino, sem dúvida, mas pode ser feminino também. A única coisa é que eu fecharia esse decote, ele está um pouco grande demais, ele foi praticamente iniciado junto com a cava.
Então, eu levantaria o decote um pouco, porque não tem necessidade. Mas isso é gosto pessoal, certo? Para criança, você poderia perfeitamente fazer um coletinho com 2 motivos únicos. Por que não, né? E aqui, um motivo único com muito jacquard. Tem problema? Não, porque não tem não tem mangas, né? E o jacquard incomoda mesmo na hora de vestir quando temos uma manga com jacquard. Mas aqui eu vejo que o problema é menor. Faça as costas lisas, não precisa fazer enfeite atrás, e isso também facilita o vestir, né, de um colete assim. Beleza? Aqui nós temos um colete que eu não poderia deixar de mostrar para você. Primeiro, ele não tem decotes, portanto, para as iniciantes é um espetáculo, tá? Ele é preso com botões em cima, pode ser com pressão, com o que você quiser. Então, eu já costuraria aqui e deixaria só aberta a ponta, assim, a parte do decote, né? Mas cada um pode fazer como quiser. Ele é tecido reto, isso é um pano reto. O que que faz a cava? O acabamento. Então, você pode fazer uma tira de acabamento maior ou menor, quer dizer, menor nem dá. Mas a cava é você que vai estipular realmente o tamanho. Gente, nada mais fácil de fazer do que isso. Qualquer iniciante pode pensar. Sabendo o mínimo da máquina, ela consegue tecer essa peça, que eu achei muito bonita, em amarelo. Ela traz detalhes em rendado, que você pode fazer até manualmente. Ela traz um trabalhado, pode ser jacquard, se você quiser. Então, dependendo de como se usa a combinação de cores, fica perfeito. Aqui, outro coletinho, outro coletinho com motivos únicos. Olhe que graça, uma bandeira só com listrinhas, uma coisa diferente. É a mesma cartela, aqui cheia e aqui só com listrinhas. Eu achei muito interessante. Eu sei que você já viu esse colete. Agora, ele é belíssimo, belíssimo, especialmente usado com uma roupa branca, como aqui. Olha, uma barra em jacquard embaixo, depois em cima outro tipo de jacquard. Olha, lindo, mesmo que fossem apenas listras, a parte de cima, sem mais jacquard. Só com esse barrado aqui embaixo, já estaria bem elegante e suficiente. É uma ideia. Aqui, num primeiro olhar, você pensa que ele veste uma blusa branca, né? Mas isto aqui é um colete. Olhe, acabamento listrado, como aqui, certo? No pescoço também. E um jacquard, qualquer um, você poderia usar a seu gosto, né? Que isso, vamos dizer assim, vai de cada um. Mas é uma coisa interessante, com uma camisa branca ficou perfeito. Tricô não tem idade, lembre-se disso, tricô é eterno. Com dicas de modernidade, de cores atuais, você adapta tudo. Aqui eu queria chamar a sua atenção para o comprimento desse colete. Com esta faixa na cintura, ele ficou excelente. Claro, você pode mudar o decote, que com essa barra que deve ser 3x3, ele ficou pesado, né? Eu mudaria esses detalhes. Inclusive muito larga para pouca espessura de malha aqui. Ficou assim um pouco pesado, né? Mas isso você pode solucionar. Agora, a ideia do comprimento e tal, eu achei, com essa faixa, eu achei 10. Eu estou cuidando aqui por causa do reflexo da luz. Gente, aqui um colete. Evite o problema que eu vejo aqui. A cava está muito pequena, então fica amarrado e isso não é legal no colete. Exagere na cava, na abertura aqui, é melhor ser mais aberta do que menos como está aqui, tá? Aqui também, veja este daqui, ó.
Olhe que, inclusive, franze aqui a camisa e o próprio acabamento aqui está querendo dobrar, porque ele está muito pequena essa cava. Evite esse tipo de problema, por favor. Né? Colete tem que cuidar com isso. Não se baseie na cava de uma blusa de cavas. Não. A cava do colete ela é maior. Você pode até fazer a mesma cava, mas comece 10, 15 carreiras antes, para dar folga para o braço. Aqui eu tenho 2 coletes, 2. Os 2 têm o mesmo defeito da cava muito pequena. Aqui nós vemos que a cava, inclusive, está dobrando. E aqui ela está até amassada de tão justa que é esta cava. Então, preste atenção nisso, porque a cava nunca é grande o suficiente. Se ela ficar aqui embaixo, não tem problema nenhum. Colete é colete, né? Não é para parecer uma coisa que está incomodando e apertando a pessoa. Pelo contrário, ele tem que dar a ideia de conforto. Enfim, eu acho que ideias não vão lhe faltar. Eu queria mostrar ainda o mais antigo colete que eu fiz para o meu marido. Este foi um dos primeiros que eu fiz para ele. É um colete antigo. Ele é liso, totalmente liso, saiu da máquina liso. E aqui eu também bordei esta faixa lateral, tá? Observe essa faixa lateral. Eu não comecei aqui, eu comecei para chamar mais atenção, eu desloquei ela em direção ao centro um pouco, tá? Então, olha, ó, aqui eu fiz 3 só para dar um toque e aqui também. Às vezes eu interrompo para atender ao telefone, né? Então, gente, os enfeites laterais, eles são bastante interessantes. Então, hoje, se eu fizesse um para ele, que eu não vou fazer porque ele tem tantos, eu faria um trançado, porque é tendência, é moda, né? É bonito. Eu gosto muito de trançados. Então, está aqui. Para vocês não dizerem que, ai, porque a Iva não tem um colete dela. Eu tenho sim, meninas, eu tenho sim. E vocês vão dizer assim, meu Deus, ela usa jacquard. Sim, eu uso jacquard. Aqui está o meu colete. Olhe isso. Ele é decote V sem bico. As alunas entenderão, né? O acabamento, olhe o tamanho da cava. É isso que eu quis dizer para você. Para não ficar aquela coisa mirrada. Se fosse uma blusa, seria aqui a cava. Olha o que eu fiz a mais. Você tá vendo? Ele veste super bem. Eu adoro esse colete. Eu fiz aqui, observe, o acabamento super perfeito, que a gente chama aqui no Tricô Cursos. Aqui também, ó, o super perfeito já é assim por dentro e por fora. Todo, ó, aqui também, em todo ele eu fiz este mesmo acabamento. Ó. Aqui é a ponta, né? Aqui é o centro. Enfim, eu gosto demais desse colete. Agora, ele é bem quente por conta do jacquard, certo? Então, está aí, meninas. Sim e sim, a Iva usa colete também. E você, já fez o seu? Agora é a hora. Olha, o frio está para chegar, diz que estamos aguardando a chegada de um ciclone atmosférico que vai trazer a primeira onda de frio. Então, gente, vamos ter um inverno, sim, aparentemente seco e bem frio. Preparem-se, tricotem, agasalhem a sua família, os seus amigos, os seus clientes. Mão na massa, beleza? Um imenso abraço, imenso.